e tornou fazer dele um outro vaso, como bem pareceu aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer convosco como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como um barco na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu louvo a Deus porque Ele tem nos guardado por este caminho. Glória a Deus, porque o mundo, da forma que está, com certeza faltam segundos. Falo de forma espiritual, nós sabemos que pode ser daqui a 2, 3 mil anos, mas no sentido espiritual faltam segundos para o Senhor arrebatar a sua igreja. E só Ele está nos guardando neste mundo vil, porque as coisas cada dia têm ficado mais difíceis. Eu estava meditando esses dias com alguém, e hoje mais uma vez foi um dos dias mais corridos da minha vida. Peço até perdão, cheguei um pouco atrasado, porque até ao sair de casa tinha alguns problemas na faculdade para resolver, e foi uma grande tribulação, mas chegamos em nome de Jesus. Então faltam horas no dia para a gente resolver. Imagine quando nós tiramos um tempinho para fazer a obra do Senhor, quantas coisas nos surgem. Pois bem, a palavra do Senhor, antes de iniciar, quero deixar um abraço do meu pastor Bruno Azevedo. Graças a Deus tem nos dado essa carta branca para atender as agendas, e eu louvo a Deus pela vida dele e da sua esposa, irmã Elisa Azevedo. Então, voltando aqui ao texto, a palavra do Senhor, o livro de Jeremias, que vem tratar de uma forma profética, glória a Deus, com o povo de Israel, devido às situações que aquele povo acabou se corrompendo contra o Senhor, ou, glória a Deus, contra os princípios da palavra do Senhor. E nós sabemos que toda ação, ela traz consigo uma reação. A palavra, ela é clara quando ela enfatiza. O profeta Jeremias, ele inicia dizendo: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. A palavra do Senhor, ela é de grande valia para a vida do crente, irmã Isalva. Porém, naqueles dias, as pessoas não davam a atenção devida à palavra do Senhor. Aleluia. O profeta começava a pregar ou a profetizar, uns davam como mentira. Glória a Deus, tal que vai ser considerado o profeta Jeremias como um profeta chorão, porque ele profetiza, mas nada acontece devido ao tempo ou durante o tempo que ele tem vida. E ele chora porque ele pede: Senhor, eu profetizo, o povo não recebe a mensagem. Glória a Deus, o Senhor também não realiza aquilo que é falado. Porque o Senhor, ele pega o profeta e ele começa a falar de forma simbólica. E o povo queria ver algo acontecer. E assim é nos nossos dias, missionária Jéssica. Se eu e você pregarmos a palavra e não acontecer na hora aquilo que nós falamos, as pessoas não dão credibilidade. Elas dão credibilidade quando chega alguém para usar o púlpito como, glória a Deus, um palco, que quer fazer o povo correr, pular, aleluia, derrubar as pessoas, aleluia, aleluia. Mas é desta forma que o povo acha que é Deus operando. Quando o Espírito está clamando e dizendo: ouvi a minha voz, ouçam, eu estou ainda à porta batendo. Se vocês ouvirem a minha voz, vejam que o Espírito de Deus ele vai falar lá em Apocalipse. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele não está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se por acaso você cair para trás quando alguém profetizar, sou eu falando contigo, abre o coração. Se por acaso eu curar você na hora, sou eu falando, abre o coração. Se por acaso o telefone tocar na hora, aleluia, com a notícia boa que caiu o dinheiro na conta, que uma porta está aberta, aleluia, glória a Deus, que alguém está te trazendo uma bênção, aleluia, que alguém foi curado, alguém mudou
patamar, que alguém foi promovido na empresa. Aleluia, essa será a minha voz. O Espírito não está falando isso, porque não adianta juntarmos tesouro aqui na terra e sermos pobres de tesouro lá no céu. O Espírito ainda está clamando, aleluia, glória a Deus. A minha palavra está ecoando na minha casa. Não fiquem dispersos. Eu quero falar com vocês. Ouçam a minha voz. Parem de acreditar naqueles que dizem assim diz o Senhor, se eu nunca ter mandado falar. Aleluia, tem muita gente confundindo, e a Bíblia ainda está dizendo, estão se confundindo porque não, aleluia, examinam as minhas escrituras. Oh glória, veio a palavra do Senhor a mim dizendo, levanta-te, aleluia. Ao levantar do Senhor, não é que Jeremias talvez estivesse deitado, não é que Jeremias estivesse sentado, não é que Jeremias estivesse, aleluia, inclinado, mas o levantar do Senhor, o bradar daquela palavra na voz do Senhor, era para a igreja dos dias atuais. Levante-se, igreja, busquem a minha face, clame pelo meu nome. Se vocês rasgarem o coração e não as vestes, vai ter resultado para os vossos dias. Tem muita gente rasgando as vestes, se fazendo de pobrezinho, mas o altar desconcertado, aleluia. Aí quando canta quer fazer movimento, quando prega quer fazer movimento, mas não tem movimento se não tem altar consertado. Aleluia, o Espírito está clamando, se levante, se levante. Quer restauração? Só se for de pé. Quer porta aberta? Só se for de pé. Aleluia, glória a Deus. Certo, porque há um tempo em que o crente tem que descer, mas nessa noite o levantar de Deus não é para que você pare de buscar, não é descer nas madrugadas, não é parar de descer no jejum, é se levantar, é se atentar ao que está acontecendo e ouvir a voz dele e o chamado dele para a sua obra. Glória! A seara ainda é grande, poucos são os ceifeiros, e o problema é que os poucos ceifeiros que tem estão desanimando, estão pegando a sua CLT, estão entregando no escritório de Jeová, dizendo de baixa, eu não quero mais trabalhar na obra. Sabe o que é isso, irmão? É crente que não foi criado com a palavra, é crente que não foi criado com a doutrina do céu. Qualquer coisa se machuca, qualquer coisa se entristece e quer correr da casa do Senhor. Enquanto eu estava meditando na agenda de hoje, não na palavra, aleluia, a voz do Senhor veio a mim e disse, pregue sobre a casa do oleiro. Eu disse, mas Jesus, eu não sei nem qual é o tema, porque eu não tive tempo de ver bem lá o banner. Quando eu fui olhar a restauração, eu disse, mas Deus, eles deram o tema da capítulo e versículo, e porque o Senhor quer que eu pregue na casa do oleiro. Aí uma irmã lá de Alagoas, hoje à noite, antes de chegar aqui, eu sentado estudando essa palavra, mandou uma mensagem, ô meu filho, eu preciso que você envie para mim o hino. Aí ela começou a cantar, irmãos, a casa do oleiro, o oleiro trabalha como ele quer, você é um vaso, é escolhido, foi chamado, é ungido. Aí ela veio o Senhor bradando no meu coração, porque foi que ele permitiu, ordenou a Jeremias pregar esta palavra, profetizar esta mensagem. Quando eu começo a estudar, eu começo a ver, irmãos, que o povo estava rebelde, não era só contra o próprio Deus, mas se rebelaram contra a liderança da igreja. Eu posso falar tudo que Deus está mandando em Jéssica. Ele me disse que tem gente rebelde querendo pegar a carta e sair, porque terra rebelde não quer obedecer à liderança. Sabe, pastor Gilmar, tem muita gente que diz que é ovelha, mas na verdade é bode, não é ovelha. O bode, irmão, aleluia, qualquer coisa ele quer dar, ele é cabeçada. E assim tem gente, aleluia,
Aleluia. Desce a casa do oleiro. É noite de descer a casa do oleiro. Ah, mas eu não vou abençoar a obra, porque eu não estou abençoando a obra. Não estão fazendo assim, eu não vejo nada de mudança na igreja. Eu estou só colocando dinheiro no bolso de alguém. Problema seu, meu querido. Você vai prestar conta com Deus. Aleluia, mas Deus não vai deixar a sua obra perecer, porque você não quer abençoar a obra. E eu já digo, irmão, não sou de falar de dízimos e ofertas, mas quando Deus ele coloca uma palavra na minha boca, livre-me o Senhor de sair por essas portas sem falar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Desce, levante-se e desça até a casa do oleiro. A gente costuma descer para o trabalho, a gente se apressa para descer para levar uma conversa para alguém, a gente costuma descer, aleluia, glória a Deus, para fazer algo do nosso interesse. Mas quando o reino manda, desce, que eu quero falar contigo, a gente clama, estou sem coragem, eu estou cansado. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Sei nem de que forma você chegou aqui hoje, quais foram os teus pensamentos para chegar aqui. Será que você veio por obrigação de mais um elo da campanha? Ou você veio com um propósito? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então eu desci a casa do oleiro. Aleluia, glória a Deus. Jeremias rejeita todas as suas vontades. Ele começa a descer na casa do oleiro. E o que eu acho interessante é que quando nós vamos ver, abrindo parêntese para a formação de um vaso, é que o vaso, antes de chegar no seu estágio ainda de argila, ele era pedra. E quantas vezes, se nós pararmos para nos olhar no espelho do Espírito, para ver a nós mesmos, nós vamos perceber quantas pedras ainda tem na nossa vida para ser quebrada. Nós vamos perceber, talvez, que ainda somos uma pedra, não uma pedra de tropeço, mas uma pedra para o oleiro trabalhar e transformar ela em barro. Porque as pedras vulcânicas, ao serem trituradas pelos movimentos, elas começam a tomar forma de uma poeira, que umedecida vira argila, que colhida vai para o tratamento, a sombra, e começa a escorrer aquela lama podre, e o oleiro machuca aquela argila para tirar todo o lixo que há no meio dela. Como está o tratado do oleiro com você? Será que você está sob as rodas, sendo tratado por ele? Aleluia. Mesmo ainda sendo tratado, a Bíblia ainda vai mostrar, ou a liturgia da construção vai mostrar, que ele está lá, mesmo que sendo tratado, mas está sob a sombra. Porque mesmo que ainda seja, irmãos, o barro para ser tratado, o oleiro está mostrando o seu cuidado. Eu estou cuidando. Você pode ser rebelde, mas eu estou cuidando. Você pode conter ainda umas pedras que eu vou quebrar, eu estou cuidando de você. Pode ter alguns gravetos lá de onde eu ligo ali, mas eu estou cuidando. Você vai continuar sobre o meu refrigério. Vai passar pela prova, vai ser machucado, vai estar doendo, mas vai estar sendo cuidado pelos cuidados do grande oleiro. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então eu desci a casa do oleiro, e eis que ele realizou o seu trabalho sobre as rodas,
e o vaso que ele fazia de barro estava desfigurando-se na mão do oleiro. Então ele pegou a argila novamente e tornou a fazer dele um outro vaso. Oh, irmãos, tantos vasos para o Senhor tratar, tantas coisas para Deus tratar na nossa vida, que quanto mais nós achamos que já estamos salvos, se a gente para fazer um reparo em nós mesmos, nós vamos ver quantas coisas ainda tem para o Senhor tratar conosco. É verdade. Raízes de amargura para serem queimadas, pedras do coração para serem quebradas. Aleluia, glória a Deus. Pensamentos duvidosos para serem desfeitos. Oh, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas o oleiro, ele trabalha dessa forma. O oleiro, ele trabalha da forma que ele quer. Eu e você podemos tentar, glória a Deus, escolher uma forma para ele trabalhar na nossa vida, falando para ele os porquês, perguntando os para quê, mas ele não vai responder, ele vai só tratar. Deixa ele te quebrar. Você está na minha mão, deixa eu tratar da tua lavoura, deixa eu tratar da tua vida. O barro estava sobre as rodas, sendo tratado ali, mostrando o cuidado do oleiro, que nós estamos na sua mão, e estamos sendo tratados nas mãos dele. Certa feita Davi diz: eu prefiro estar na mão do Senhor do que na mão dos homens, porque o Senhor tem misericórdia, os homens são sanguinários. Irmão, aí ele vai complementar também com o salmista, vai dizer também: se não for o Senhor na nossa vida, ora diga Israel, nós já teremos sido engolidos vivos, missionários. Porque tem leão de todas as formas, tem leões escondidos, tem leões lá fora, tem leões aqui dentro, tem leões, aleluia, glória a Deus. Por onde a gente anda, tem um leão querendo tragar a nossa vida. Como assim, irmão Jackson? Apesar da nossa luta não ser contra carne nem sangue, mas sempre tem um adepto do inimigo, glória a Deus, esperando um movimento em falso para nos apontar, para nos devorar. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. A figura do oleiro e do vaso, como metáfora, aleluia, glória a Deus, representa, aleluia, a revelação do Onipotente com o povo de Israel. Glória a Deus. A intimidade que o povo tinha antes já não tem mais por conta dos seus problemas pessoais. Um povo que tinha o próprio Deus os guiando, o próprio Deus andando no meio deles, agora perdeu a presença de Deus porque deixou de obedecer. Coisa tão simples, é difícil, mas quando nós, aleluia, entregamos o nosso coração à obediência, glória a Deus, a gente começa a perceber uma mudança radical na nossa vida, na nossa casa, no meio da família. Glória a Deus. Aleluia. As terras podem estremecer e os montes se moverem para o meio dos mares, mas o equilíbrio espiritual do Espírito de Deus sobre a nossa vida, Ele nos mantém equilibrados. As nações podem, glória a Deus, se embravecer, os reinos até se moverem, mas cremos numa voz que quando se levanta, a terra se derrete, diz o salmista. Aleluia. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Você quer restauração na casa, mas não quer deixar o oleiro trabalhar na sua vida, porque o primeiro testemunho parte de você. Você quer que alguém se entregue para Jesus, mas nem você se entregou por completo ainda a Ele.
Quando ele começa a trabalhar, quando ele começa a amassar, você começa a gemer e dizer: Deus, para, porque eu não aguento mais. Deixa ele trabalhar. Se ele quiser tirar alguém da tua vida, ele que está tirando, porque ele tem negócio em particular contigo. Se ele quiser ferir, ele fere, porque ele quer te fazer crescer espiritualmente e te dar testemunho para que você alcance vidas. Mas quando ele começa a te dar a prova, você começa a gritar: socorro, não aguento mais. Oh, glória. E às vezes, quem sabe, ele começa a dizer: eu não comecei nem a machucar ainda. Eu nem comecei a machucar o pau ainda e você já está gritando. Você já quer entregar as ferramentas, você já quer entregar os pontos. Aleluia, você já quer fugir da guerra. Mas o oleiro nem começou a machucar direito ainda. Oh glória, oh glória. Se eu e você pudesse contemplar o palmo à frente do que está preparado para mim, para a tua vida, nós aceitaríamos o tratar do oleiro. Se eu e você soubesse a cadeira que ele preparou para você, além de ministrar um departamento, você não estaria sendo rebelde com a tua liderança agora. Se você pudesse contemplar a obra missionária que ele tem para você neste campo, você não, aleluia, recusaria o chamado do oleiro quando ele te desperta de madrugada, desce. Eu estou te esperando para te mostrar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia, campanha de restauração, irmão, nessa noite Deus quer restaurar. Deus quer restaurar aqui dentro de mim e de você. Não é para quem não veio, para quem estava fora. A palavra pode até alcançar alguém, mas hoje, de primeira mão, ela quis, aleluia, confrontar a mim e a você. Aleluia, 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 glória a Deus. Levante a sua mão e dê glória a Jesus nesta noite. Porque Ele te encontrou nesta noite. Ele está dizendo: eu vou restaurar a tua vida espiritual de novo. O problema não é a doença, o problema não é o psicológico, o problema não é o desemprego, não é o desamor, não é a falta disto ou daquilo. O problema é que você não aceitou o meu tratado ainda. Você está relutando, debatendo para lá e para cá, não deixa eu trabalhar. E quanto mais você debate de um lado para o outro, continua se machucando, aleluia, dentro da olaria e até quebrando outros vasos. Mas nessa noite eu marquei encontro contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Eu te encontrei no meio das pedras, te fiz barro do pau, te fiz vaso, só porque acha que não presta, mas eu te encontrei. Eu vou consertar de novo, eu vou tratar, eu vou tratar, levante a mão agora, adore. Ele te encontrou nessa noite. Alguém nem te procurou, mas ele de longe te avistou e disse: eu, o Senhor dos Exércitos, te encontrei, vou tratar contigo, porque eu quero te fazer grande no meu reino. Alabaraçai. Ele rebaixou, da cominária, ela clava-se montria. E sente Jesus nessa noite, dê pela fé um abraço do Mestre nessa noite, porque Ele está pertinho de você. Você disse: Jesus, o Senhor está distante de mim, eu não vejo nada diferente acontecendo. Cadê a promessa? Cadê o milagre? Cala a boca, fôrega, que glória. Ele está dizendo: eu estou tão perto, mas você não consegue me ver, porque você ainda não aceitou o meu tratado. Aleluia, tem muito pregador, aleluia, batendo no peito, pedindo para a igreja declarar: eu não
pastora no passado. Aí quando eu envio alguém para dizer que você vai cuidar da minha obra, você quer fugir. Núbia, labória, é providência. A da cama show, é labraia, é placa manso, licença aqui, a lavada show, ela é súbia, diz o Senhor paterno nesta noite. Não fuja do chamado, não fuja do chamado, porque entrega os pontos, para quem entregar as ferramentas. Quando eu escolhi as tuas mãos para usar nesta obra, levante-se, mulher, nessa noite, desce a casa do oleiro, porque eu tenho tratado, vem aqui dar um abraço nela, irmã, nesta noite, dá um abraço, ande, porque já está tratando com quem ele quer nessa noite. Tem gente que quer entregar os fundos, entregar a ferramenta, mas nessa noite tem restauração do oleiro. Você nem vai desistir, nem vai entregar a carteirinha, você não vai fugir e nem se esconder. Jeová te achou, está dizendo: vou te restaurar, vou te restaurar, vou te restaurar, vou restaurar a tua saúde, para tu saber que eu sou Deus na tua vida. Eu vou restaurar o teu psicológico, porque tu te perguntasses a mim se ia enlouquecer. Não vai, eu vou tratar da tua mente. Sou eu o teu psicólogo, diz o mestre. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia para nossa alma. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. O Deus que restaura está aqui. O Deus que quer está aqui. Aleluia. Aleluia. Ele quer libertar a minha vida. Ele quer restaurar a minha vida. Aleluia. Ele quer restaurar a minha casa, a minha família. Ele também quer fazer a sua. Ele está presente. Oh, Senhor Deus de Pai. Oh, Senhor, a tua palavra foi ministrada nesta noite. A tua palavra, Senhor, foi pregada. Oh Deus, que o Senhor é Deus que restaura. O Senhor é Deus que refaz. O Senhor é Deus que quebra. O Senhor é Deus que renova. Oh Pai, por isso estamos aqui nesta noite. Oh Senhor, na certeza e na convicção que nós seremos restaurados, que nós seremos renovados, que nós seremos libertos para a glória do teu nome. Oh Senhor, o Senhor que conhece pensamentos, o Senhor que visita coração, o Senhor que prescruta a alma do homem e da mulher. Oh Pai, o Senhor sabe o que precisa nesta noite ser liberto. O Senhor sabe aonde restaurar. Por isso, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai tocando agora, Pai, nas áreas mais necessitadas. Oh Deus, vai tocando agora, Senhor, aonde a tua igreja mais precisa que o Senhor restaura. Oh Deus, que os teus filhos mais precisam ser restaurados. Oh meu Deus, aonde eles precisam ser libertos. Toca, Espírito Santo, preenche o vaso, preenche as lacunas, oh Deus, essas lacunas, esse vazio, oh meu Deus, da alma, preenche agora com o teu poder, preenche com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sejam libertos, sejam restaurados, sejam curados, sejam sarados. Jesus, amém, irmãos.